Olá, irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês para a gente meditar na palavra de Deus juntos. Estou aqui num lugar um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza de que isso não vai nos impedir de ter o nosso estudo, de apreender aquilo que a palavra de Deus tem para oferecer para nós, encorajar os nossos corações, consolar, edificar, instruir. A palavra de Deus é maravilhosa, como nós temos visto, e ela sempre tem algo de novo para nós, para nos tornar mais parecidos com o nosso Deus, para nos tornar mais cheios de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Hoje nós vamos ver a nossa sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, uma igreja extremamente rica, que tem muito a nos ensinar. Essa carta se encontra no capítulo 3 de Apocalipse e é iniciada no versículo 7. Te convido a abrir a sua Bíblia comigo para nós juntos conseguirmos meditar nas Escrituras. Vamos lá. Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre. Então a gente vê essa igreja sendo instruída a princípio, relembrada, na verdade, da glória de Deus, do poder de Deus. A gente vê aqui que essa igreja recebe uma apresentação da parte de Deus que diz que ele é santo. Nós podemos nos lembrar lá de Isaías, comecinho do livro, onde Isaías tem uma visão e os anjos de Deus se encontram prostrados aos seus pés, dizendo que ele é santo, 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 e eles não conseguem parar de dizer isso, tamanha santidade, perfeição do nosso Deus. Então, isso é trazido a nós como uma lembrança que Deus é santo, ou seja, ele é perfeito. Nele não há uma falha sequer, nele não há uma sombra de dúvida, de incerteza, de pecado. Deus é perfeito, Deus é santo, verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, abre e ninguém mais fecha, fechando, ninguém mais abre. Esse texto aqui, essa parte que diz que ele tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém mais fecha, que ele fecha e ninguém mais abre, está se referindo às coisas que estão por vir. É claro que Deus já tem o domínio de todas as coisas, mas em especial esse texto diz, se refere ao poder daquele que tem a salvação em suas mãos. Jesus tem a salvação. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Em outras palavras, aqueles que estão salvos, aqueles que estão com ele, que estão nele, ninguém pode tirar das suas mãos. Se você aí, meu irmão, tem a salvação de Deus na sua vida, se eu tenho essa salvação na minha vida e ele nos deu essa salvação, ninguém pode arrancar isso de nós. Ele é quem detém a chave, o livro da vida em suas mãos. Nós vamos ver aqui em inúmeros momentos de Apocalipse essa referência ao poder soberano de Jesus, poder salvífico, poder de salvar de uma forma que ninguém pode mudar, a realidade, o status daquele que agora vai viver eternamente na presença de Deus. Então, olha que maravilha, nós já começamos relembrando aqui que o nosso Deus é santo, verdadeiro e poderoso para nos tirar das garras do inferno para sempre. Conheço a sua conduta, Jesus diz para essa igreja. Eis que eu coloquei à sua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Aqui é uma outra porta. Pois tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se aos seus pés e reconheçam que te amo. Vamos separar aqui por partes. Essa é uma igreja que a gente vai ver que tem pouca força. É uma igreja provavelmente numericamente pequena, sem prestígio social, uma igreja que sofre perseguição, como nós vimos aqui, da sinagoga de Satanás. É uma igreja que tem uma realidade bastante difícil. Mais uma vez, a Bíblia nos convida a olhar além daquilo que se pode ver. Em outras palavras, não julgar pela aparência. Não dizer se algo é de Deus ou não, simplesmente pelo que nós podemos ver com os nossos olhos naturais. Julgar com os conceitos que aprendemos aqui nesse mundo. Nós temos o hábito de achar que um lugar onde há um grande número de pessoas é um lugar abençoado por Deus. E pode ser que sim, pode ser que não. Um lugar que tem prestígio social, nós pensamos, nesse lugar a bênção de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não.
que nós vemos essa igreja fraca em número, em prestígio social, uma igreja que sofre perseguição, mas uma igreja que tem a benção de Deus. Jesus diz que é uma igreja que tem a sua porta ali aberta e ninguém pode mudar essa realidade. Em outras palavras, essa igreja está ali, no meio de um mundo caótico, de perseguições, de desprestígio. Essa igreja está ali com a sua porta aberta, proclamando o evangelho a toda criatura ali presente e edificando os seus. Então é uma igreja que o poder do evangelho se faz presente. Nada pode tirar o poder do evangelho daquela comunidade, daquele lugar. O verdadeiro poder está ali naquele lugar. E é interessante ver que essa igreja não cai em tentação. Nós temos esse risco de cair na tentação de ceder a estratégias para o crescimento da igreja, estratégias de marketing, estratégias publicitárias. É claro que nós podemos utilizar algumas ferramentas para tornar o nome do Senhor conhecido, mas não podemos nos esquecer como igreja, o poder do evangelho é suficiente. Nós temos sim que ter uma forma adequada para que as pessoas compreendam, fazer o nosso melhor. O poder do evangelho não pode ser uma desculpa para nós não fazermos o nosso melhor, nós não melhorarmos cada vez mais a nossa forma, o nosso conteúdo. Pelo contrário, devemos ser encorajados por esse poder tão maravilhoso a fazer algo digno desse evangelho. Mas não podemos nos esquecer. O que salva uma vida, o que alcança um perdido, não é a nossa forma de falar, não é o marketing, não é o tamanho da igreja, não é a sua estrutura social, é o poder do evangelho. A igreja de Filadélfia, apesar de fraca, apesar de, mais uma vez eu repito, sem prestígio social, sem um número grande de pessoas, sem isenção de perseguição, essa igreja sabia que a verdadeira essência de uma igreja, o que realmente fazia uma igreja andar, acontecer, ser edificada, salvar vidas, era o poder do evangelho. Amém? Vamos lá, vamos continuar no versículo 10. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei, na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, junto do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa carta é encerrada com mais uma promessa. Primeiro, Jesus promete que ele permaneceria deixando aquela porta aberta, que aquela igreja continuaria a funcionar no lugar onde ela estava instalada e o poder do evangelho bastaria, apesar de todas as dificuldades, para tornar aquele povo fraco, aparentemente fraco, um povo cheio do Espírito Santo, realizando a obra de Deus nessa terra. Nós vemos uma segunda promessa, por causa da perseverança dessa igreja, porque essa igreja se isentou de cair na tentação de fazer as coisas conforme esse mundo, de buscar o que esse mundo busca. Essa igreja recebe a promessa mais importante das nossas vidas, aquilo que mais vale a pena para nós, que é a promessa da vida eterna, a promessa de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus promete que salvaria essa igreja, preservaria essa igreja no momento da provação, no momento em que toda a humanidade passará por uma grande provação. Nós sabemos que Jesus voltará, que haverá o julgamento. Essa igreja tem a promessa de permanecer no amor de Cristo. Aquilo que vem sobre essa terra como julgamento de Deus não afligirá a igreja. Isso não significa, irmãos, que nós seremos arrebatados no momento da dificuldade. Isso significa que no momento da dificuldade, o amor de Deus que está em Cristo Jesus não será retirado de nós. Nós teremos tudo o que precisarmos. Toda necessidade nossa será, sim, cuidada por Deus. Deus estará a nos proteger, a cuidar de nós, a nos manter firmes em alegria, em paz, em tudo aquilo que está no fruto do Espírito. Então nós não temos que temer, nós passaremos pela adversidade, no amor de Cristo. Estamos no final dos tempos, desde que Jesus ressuscitou. E nesse final dos tempos, não precisamos temer nada, porque o amor de Cristo não será tirado de nós. Em outras palavras, o Cristo que tem o nome Emanuel, Deus conosco,
continuará conosco. E mais uma vez eu falo, em outras palavras, estaremos na presença de Deus Pai, estaremos para sempre com Deus Pai, o Senhor da nossa vida. Então nós temos essa promessa por meio da igreja de Filadélfia, que o que importa não é o prestígio social, não é a perseguição que sofremos ou deixamos de sofrer, e não é o número de pessoas que se encontram na nossa comunidade, mas o que importa é perseverarmos no poder do Evangelho, compreendendo que essencial em nossas vidas é o poder de Deus para salvar, para nos edificar e nos manter firmes nesse mundo, até que venha um novo céu e uma nova terra criada pelo nosso Deus. Vamos ficar firmes, Deus tem grandes coisas para nós, não importa o que estamos atravessando, o poder do Evangelho é suficiente para que continuemos a viver essa obra linda que Deus começou nas nossas vidas. Um grande abraço, até a semana que vem.